Aí tem história. Olá, curiosos! Embora a realidade brasileira nos leve a duvidar dela, a prática demonstra que devemos ter mais fé. Qual é o nosso tema de hoje? No dia 15 de setembro se comemora o Dia Internacional da Democracia. E aí tem história. Essa comemoração mundial foi criada pela ONU em 2007. A ideia era lembrar dos 10 anos da Declaração Universal da Democracia, que foi assinada por 128 países em 15 de setembro de 1997. Como todo mundo sabe, democracia foi inventada na Grécia e o significado é demo, povo, kratos, poder. Logo, democracia é o poder do povo. Vamos ver isso. Antes de ser um complexo sistema político-administrativo, a democracia é um método de tomada de decisões. E como tal já era praticada antes dos gregos, entre povos como os fenícios e os sumérios, por exemplo. É claro que eu estou falando de práticas bem menos estruturadas do que aquilo que veio acontecer na Grécia. Bom, para começar a esclarecer a coisa, não foi na Grécia, mas em Atenas. A Grécia não era um país, era uma cultura. Tinham religião, língua e pouca coisa mais em comum. As cidades gregas funcionavam como países independentes. Atenas, assim como as outras, era governada por uma oligarquia, que significa governo de poucos. E a classe social que compunha esse pequeno grupo era a aristocracia, que significa poder dos melhores, modestos, né? Obviamente que governavam só para o seu grupo. E por isso, ali no século VII a.C., algumas revoltas já tinham acontecido em mais de uma cidade, como Atenas, Esparta. Essa última continuou oligarca, mas reformou a sua legislação e a sua estrutura de poder. E funcionou. Entre os séculos VII e VI a.C., foi a vez de Atenas se mexer. Solon, um de seus mais sábios cidadãos, Solon é chamado de um dos 7 sábios da Grécia. Ele criou um corpo de leis ótimo, um corpo de leis que funcionavam muito bem na sua maioria. Depois essas leis ainda foram aperfeiçoadas por outros legisladores como Clístenes e Péricles. E a ideia para mexer na estrutura de poder de Atenas foi mudar a lealdade que se prestava às famílias. E essa era a base do poder da aristocracia, no poder familiar, e tirar a lealdade das famílias e passar para a política, lealdade política. Olha só, o governo, o poder, era exercido pelos mais ricos, eram eles que mandavam. E esses moravam dentro da cidade. Mas a maioria da população era camponesa, muito mais pobre, vivendo na zona rural, na periferia da cidade. Aí esses legisladores dividiram a população em distritos, em tribos, que passaram a ter a garantia de isonomia, ou seja, igualdade de direitos. Todo cidadão tinha que ser homem, maior de idade, livre, não podia ser escravo, e filho de um outro cidadão. Então, todo cidadão, sem importar quanto dinheiro tivesse, tinha os mesmos direitos. Seja um aristocrata,
seja um camponês lá da periferia. E quem fosse pobre demais para participar das assembleias que decidiam o destino da cidade, recebia um pagamento do governo para que pudesse se interessar pela cidade e dedicar um tempo a isso. Inclusive, quem ficava cuidando só dos seus interesses e não dedicava um tempo para a cidade, tinha um nome para esse comportamento. Esse cara era um idiota, que significa aquele que só cuida de si. E como se chamavam essas tribos, esses distritos, esses 10 distritos que passaram a compor a cidade? Eram os demos. Foi assim que tudo começou. O poder dos demos, a democracia. O Brasil assinou a Declaração Universal comprometendo-se a defender e a praticar a democracia. Ufa, que bom, né? É isso.